Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, como sempre, essa entrada padrão que pegou e a galera repete aí nos comentários, eu fico muito feliz. Galera, vamos aproveitar o convidado, já falei isso, a gente está aqui com o Douglas, perito criminal da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, e para sugar ele tem um tema que eu acho muito importante para a galera da Polícia Penal, que passou por isso no dia a dia nas unidades prisionais, principalmente final do ano passado, estou falando 2022, que agora a gente vai ter um cara para explicar para a gente, por que da coleta do material genético nas unidades prisionais. Se você é policial penal e está me dando a moral de assistir esse vídeo, você sabe o que eu estou falando. Isso aconteceu bastante para a gente, foi final de 2022, tinha bastante perito, né? O próprio perito estava indo na unidade prisional fazer coleta do material genético dos apenados. Então estava sendo criado um banco de perfil genético, né? Uhum. O Douglas está aqui agora para dar uma moral e explicar para a gente por que foi criado esse banco de perfil genético aí dos apenados e em que isso vai beneficiar, vai acelerar o processo de execução de algumas coisas, como é que estava sendo até a coleta em si, né? E quem era? Todos os internos foram colhidos material genético ou tinha um crime específico que fazia com que esses caras... só a galera que cometeu crime sexual ou homicídio, enfim. Esclarece pra gente, mas primeiro se apresenta novamente, vai que o cara não viu os vídeos anteriores, né? E já deixa seu Instagram, que é extremamente importante. Vou deixar, galera, é isso aí mesmo. Obrigado aí por estarem acompanhando. Meu nome é Douglas Cavalcante, meu Instagram é Douglas_perito. Bom, Danilo, cara... Muita pergunta, né? Muita pergunta, mas a gente vai esclarecer ponto por ponto, né, que eu acho importante. Cara, sinceramente, o banco de perfil genético eu vou te falar que é a cereja do bolo da perícia criminal, sendo bem sincero para você, que é aquilo que mais tem potencial para dar resultado dentro de uma investigação criminal, entendeu? É importantíssimo, cara. Eu falo isso porque o que acontece? A gente copia alguns modelos, né? E o modelo lá dos Estados Unidos, do Reino Unido, né? Que já tem bancos de perfis genéticos lá que atuam por muitos anos, né? E solucionam muitos casos, né? De investigação utilizando apenas esse banco. Mas assim, falando especificamente aqui do Brasil, né? O que acontece? O banco de perfil genético ele foi inserido no Brasil em 2012, né? Eu estou até aqui com a lei 12654 de 2012, identificação criminal pela coleta do perfil genético. Tá? Então essa lei é a lei de 2012. Então desde 2012 já existia essa possibilidade, né, de você poder fazer esse tipo de coleta do perfil genético, né, daquelas pessoas que tinham cometido crimes, né? E assim, quais são os tipos de crime, igual você tinha me falado, né? O artigo 9º da lei fala o seguinte: os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na lei dos crimes hediondos. Então lá, você tem os crimes da lei os crimes hediondos, né? Uhum. Que esses crimes hediondos, qualquer deles ali já podem permitir a coleta do perfil genético, tanto na fase investigativa, né, que a lei fala quando é que vai ser coletada, quando é que vai ser feita essa coleta do perfil genético ou do suspeito, né, ou então já do condenado. Então, na fase investigativa, pode ser feita, mas desde que você tenha vestígios que corroborem ali, né, assim, tem vestígio, tem material biológico e é essencial, fundamental você tentar descobrir ali quem foi. Se você já tem um suspeito, já tem um material biológico coletado numa cena de crime, nada melhor do que você já conectar e saber se é o cara mesmo. Então, assim... E nisso você já tem o perfil do cara, você teve que pegar o perfil genético do cara, né? Você fez uma coleta de amostra. Mas na fase de investigação é um pouco mais restrito. A lei fala que você precisa fazer essa solicitação ao judiciário. Então, assim, tanto o delegado, quanto o Ministério Público, quanto a própria defesa, no caso, né, faz essa solicitação ao juiz e o juiz, mediante o bojo probatório ali, decide se realmente os indícios, né, as provas são robustas o suficiente para a gente requerer a coleta do perfil genético. Porque
Nada isso requer a invasão da privacidade da pessoa, entendeu? Sim. Tanto é que, assim, em 2012, quando a lei saiu, foi muito discutido, né? Porque, de início, a doutrina já achou que era inconstitucional, porque você tem aquele princípio que você não pode gerar prova contra você mesmo. Então, assim, o fato de você fornecer o seu material genético, você está dando munição, você está municiando ali o Estado para você auto se incriminar, entendeu? Então, a doutrina se debruçou sobre isso muito. Mas isso não ficaria um pouco próximo à coleta digital? Por exemplo, você vai lá e dá a sua digital, para que seja comparada a digital comparada em uma cena de crime, alguma coisa. Mas aí é diferente porque não é tão invasivo, né? Isso. Já a coleta de material exige um... Não. É o quê? Cabelo? Não, então, a coleta que é feita do perfil genético, ela é um suave oral. Então, introduz ali, faz uma raspa suave, cara. É um cotonetezinho. Suave é um cotonete. Que você faz um esfregaço assim na lateral da bochecha, tá feito. Pô, entendeu? de boa, né? Não, tranquilo, cara. É indolor. É um método indolor. Mas, de qualquer forma, a doutrina, né, que é contra, né, na verdade, eles já falam que não, já está invadindo a esfera individual da pessoa. Então, já acham que não é. Mas o que acontece é o seguinte, vamos por partes, que o assunto ele é bastante interessante complexo mesmo. Então, o que acontece? A gente estava falando lá dos casos que... dos crimes, né? Dos crimes. Então, assim, a gente já falou que o artigo 9º da lei, né, 12.654, já especifica lá os casos. Tá? Taxativo, né? Taxativo, é rol taxativo. É aquilo ali, pronto. Aí, o que acontece? Existem dois momentos. Um na fase investigativa, quando é solicitado ao juiz e tem prova suficiente para que o juiz permita isso. Tá? E na outra é só depois quando transitado em julgado. E ele foi realmente condenado e já está preso. E aí é que começou a ser feito nos próprios presídios, né? Lá nas cadeias. Foi uma baita demanda, né, cara? Foi, porque o que aconteceu? A lei, quando ela veio em 2012, ficou pairando essa questão aí de doutrina, né, em cima disso. Inicialmente, começou a aparecer as ações no judiciário, né, e foram amarrando, aí, né? segurando, segurou vários anos. Só que até hoje nós não temos ainda um posicionamento concreto do Supremo Tribunal Federal, né, que o Supremo ele deu uma repercussão geral sobre o caso, né, com o Gilmar Mendes lá, ele se posicionando contra. Ele fala lá, né, tem a peça dele lá que fala que não, ele acha que é invasivo e que o indivíduo não pode gerar prova contra ele mesmo. Não é obrigado a se submeter a isso. Só que ainda não foi levado a plenário. Então, o que acontece? Ainda continua sendo feito, né, no Brasil normal. O STJ tem diversos julgados dele que permitem normalmente que o fato de você coletar o material genético, você não está invadindo a esfera, porque é como se você tivesse dois pesos, né? O peso da individualidade da pessoa e o peso ali da coletividade, da segurança pessoa, pública. Segurança pública. Então, assim, você coloca na balança da justiça e é isso que a justiça faz, na verdade, né? É balancear aquilo que... Né? E aí, dentro dessa situação, é levado ao judiciário e os dois momentos são esses. O momento da investigação, né, que é um momento crucial, porque se você tem vestígios, então por que não já, de repente, descobrir ali o acusado? O momento é aquele, né? Já vincula a prova ali ao indivíduo. E o outro momento é lá depois que ele já está... Vamos dizer, no caso, preso. O cara já foi preso, já foi transitado em julgado, ele já está cumprindo a pena. E aí, nesse momento, cara, qual é a importância dessa coleta já no pós? É para vincular ele a possível outros crimes? Porque se teve mesmo alguma coisa durante a investigação, já teria colhido, né? Já foi feita a coleta, vamos dizer. Então, esse que foi preso já, transitou em julgado, ele está preso, para que seria, entendeu? Não, então, aí... Vamos lá. Aí, o que acontece? Em 2012 foi lançado o banco, né? Então, o banco estava lá.
né? Aí o banco começou a ser alimentado pelos estados, né? Porque quem faz a gestão desse banco é um comitê da Polícia Federal. Peritos criminais da Polícia Federal fazem a gestão do banco. Só que quem alimenta eles são os estados, que é um banco nacional. Então ele recebe perfis genéticos de todos os estados ali concentrados nesse banco. Então, em 2012, o banco começou a ser alimentado com vestígios coletados em local de crime. Inicialmente foi isso. Por exemplo, eu ia no local de crime, o cara, o autor do crime foi lá, cometeu aquele crime, deixou o DNA dele lá, o sangue dele. Eu coleto o sangue, encaminho para o meu laboratório de biologia e DNA e ele faz a inserção lá. Pô, não tem muita gente inserida no banco, né? Em 2012 estava começando, não tinha. Então, o que acontece? Esse perfil fica lá depositado, entendeu? Ó, vinculado já a um crime. Vinculado a um crime, justamente. Massa, então começou a ser alimentado com esses casos iniciais. E foi indo. Aí, com o passar do tempo, foi ganhando força, né? A lei ela vai sendo incorporada na sociedade, né? Então, assim, os delegados precisam entender, o Ministério Público precisa compreender a importância e tal. Então, isso começou a ir ganhando força. E ocorreu um movimento também do próprio Ministério da Justiça de alimentar esse banco, entendeu? Agora, mais recentemente, ali em meados de 2018, 2019, porque o histórico de quantidade de perfis genéticos do banco sempre foi muito pequeno, desde o nascimento, né, lá em 2012. Então, em meados de 2018, começou uma política. Não, cara, a gente precisa alimentar o banco, né? O banco é uma ferramenta importante, a gente precisa ter ele fortalecido. E aí que foi feito toda essa força-tarefa nos presídios para começar a pegar, vamos pegar os casos... Vamos pegar aquele rol taxativo, vamos vincular todo mundo. Quem se enquadra? Aí pronto. Fulano, ciclano, beleza. A listagem estava lá, a listagem foi mandada aos órgãos de perícia, essas pessoas aí são as pessoas aptas a terem o seu DNA, né, o seu perfil genético inserido no banco, porque lá no artigo 9 fala que tem que ser obrigatoriamente inserido, entendeu? A lei fala isso, né? Que não tem essa opção de não querer, então ele é obrigatório. Então foi feito esse movimento, aí começou então a força-tarefa da perícia criminal se deslocando até os presídios, fazendo a fotografia, né? Fazendo a coleta do suave. Vocês foram bem recebidos, cara? Cara, no sentido certeza. assim, essa colaboração entre as forças, né? Primeiro vocês oficiavam as unidades prisionais, aí vocês agendaram o horário para ir lá buscar, os caras separavam os presos. Até porque a organização do sistema prisional, ela tem que ser, né? Não é bagunça. Chega lá, cheguei para coletar. Tô aqui. Vocês têm que ter todo um processo, um procedimento, né? Separar saber as quem aulas, é que vai, quem é que né? vai entrar. Você tem que... assim, a gente já teve caso, né, de preso que quebrou a máquina, né? Nossa, a máquina fotográfica e tal. Foi lá e deu na minha unidade, irmão. Foi na sua unidade, né, cara? Tô sabendo. Foi. Tá devendo aí pra nós. Cara, você acredita? Foi na minha unidade, cara. Você acredita que depois eu fui fazer um trabalho que eu tive que tirar foto dos internos e eu trombei com o cara que quebrou? Nossa. E aí eu fui tirar a foto. Eu fui fazer um trabalho lá pra ajudar no GuiaSpan, né? Você conhece o GuiaSpan? Eu fui atualizar as fotos, os caras sabiam que eu mexia um pouquinho mais, eu fui usar uma câmera minha, velho. E aí eu fui lá, e aí eu vi esse cara. E aí quando eu fui tirar a foto dele, os caras da ala sabiam que ele tinha feito isso aí. Aí eu falei, e aí, você vai quebrar essa? Aí eu olhei pra ele e falei, meu irmão, se você quebrar essa, você vai ter um problema danado. Vai ter. Aí não, tá tranquilo. Aquele dia ali foi diferente. Ele tava calminho, né? Tava calmo. Tá, que bom, graças a Deus. Pois é, cara. Então, a coleta não é só do material genético. Você vai ter o material genético, a imagem do cara, o banco de dados, ele é completão, então. Completo, não. Porque você tem que ter todo tem uma ficha, né, que você preenche, né? Não é só chegar lá e... Toma material genético, o nome do cara, banco. Você vincula o perfil genético à imagem dele e a impressão digital dele, entendeu? Você faz um bem casado ali com todas as informações e aí insere no banco de perfil genético. E aí, como eu estava falando, que começou essa força-tarefa, né? Aí a gente começou a ir
às instituições, né, prisionais, justamente fazer essa inserção e alimentando esse banco. E o banco começou, cara, a crescer exponencialmente, né? E começaram a aparecer diversos casos, cara. Começou a bater já? Começou, vários. Então, assim, assassinato que ocorreu, sei lá, 2014, 2015. Então, quando a gente começou a coletar o material genético de um cara ali, que ele estava na prisão condenado por outro crime já, né? Outro crime, colocou o perfil dele lá. É automático, é isso aí? Cara, botou o perfil dele, ele já vincula... Já vincula, ó, esse perfil aí, ele tá em tal ocorrência. Cara, que massa. É automático. Essa porra é muito importante, cara. Cara, é foda, é um negócio assim, que não tem como não ter, um país como o nosso, não tem como você não ter uma ferramenta como essa, sabe, de investigação. Então, colocou lá, começou a aparecer, ó, tem casos, assim, o cara tava preso em São Paulo, na unidade prisional de São Paulo, e deu match, né, que quando a gente fala que o perfil genético coincide com uma amostra, com uma coisa, chama de match, né, que deu o perfil positivo. Então deu match com um assassinato de uma criança, cara, lá no sul, sabe? Então, assim, já começou a ter isso, histórico também de estupro, né, o cara estuprava aí tá, beleza, condenado. Aí quando jogava o perfil genético dele lá do estupro, mais umas 5, 6 lá, entendeu? Casos aguardando, sem solução. O índice de casos não solucionados, então, vai cair, né, cara? Sim, então. Essa é a ideia, né? Esse é o objetivo. O objetivo sempre esse, entendeu? O banco de perfil genético, e não é só isso, cara. O banco de perfil genético, ele não veio só com a função criminal, ele vem também com o outro lado, que é o lado dos desaparecidos, né? As pessoas desaparecidas, por exemplo, se alguém tem um familiar que desapareceu, você pode fornecer o seu perfil genético lá, ó. Quando tiver um perfil genético de parentesco, ele também dá essa questão do match, entendeu? Uhum. Então, ossadas que são encontradas às vezes e ninguém sabe de quem que é aquela ossada, é feito a coleta daquele material e inserido também no banco de perfil genético. E se alguém tem uma pessoa desaparecida, joga lá e às vezes cruza, entendeu? Dá match. Então, de forma voluntária, o cara pode ir pedir de alguma forma, eu quero incluir meu banco aí porque eu tenho um parente desaparecido e pode ser que... Às vezes o perfil do parente já está até lá no banco de perfil genético, entendeu? Porque essa política também começou a ser feita com os cadáveres que eram encontrados e eram ignorados, entendeu? Então, o cadáver ignorado, obrigatoriamente ele tem que parar no banco para saber se qualquer dia alguém vier reclamar, então insere lá no banco, vê se tem algum, entendeu? Cara, esse aí eu não imaginava. Tem, cara. Então foi feito também, recentemente, uma política nesse sentido, dos desaparecidos. O Ministério da Justiça fez banner, sabe? Fez logo sobre isso e divulgaram nas órgãos de polícia. Fizeram uma força-tarefa, né, avisando as pessoas para se dirigirem aos órgãos de perícia criminal, fornecer seu material, quem tivesse alguém desaparecido, e foi feito isso, cara. Foi inserido. Diversas pessoas foram encontradas aí, sabe? Sério? Cara, sei lá, eu nem sabia disso, cara. Eu acho que tinha que divulgar mais esse negócio aí, cara. Mano, porque às vezes é muito louco, cara. Não, mas só pra você ter uma ideia, cara, olha só. Atualmente, o Banco de Perfil Genético Brasileiro, só pra você ter uma ideia, ele tem isso foi o último levantamento feito agora em dezembro de 2022. Ele alcançou 175.503 perfis cadastrados, o Banco Genético do Brasil. Né? E aí envolve os apenados e tal. Mas, por exemplo, o do Banco dos Estados Unidos, ele tem 4.341.000. Ainda falta muita coisa. Então você vê como que a gente ainda está engateando, sabe? Cara, a nível Goiás, que você vai poder falar de forma mais concreta, vocês já bateram a meta ali de vocês ou ainda falta muita parada para vocês correrem atrás? No caso, as unidades prisionais, vocês já conseguiram fazer a coleta de todos os apenados que se enquadram naquele rol taxativo que a gente falou? Cara, então, tá... Porque vocês fizeram uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa gigante, cara. A gente tá lá encabeçando, sabe? Pois é, cara. Tá encabeçando, Graças a Deus o pessoal ali arregaçou as mãos. Comprou a ideia, né? Comprou a ideia e eu acho que tem que ser feito isso, tem que ser comprado. Tem que comprar a ideia, né, cara? Porque é bem comum, né, cara, isso aí.
Então comprou a ideia, empurrou e hoje está encabeçando, né? O Goiás é um dos... Virou referência. Virou referência em termos de inserção de banco de perfil genético e tal. Agora tem outros estados que, cara, nem começaram, sério? Gatinhando ainda, sabe? Ah, cara, infelizmente a gente sabe que a realidade a nível estadual assim, é muito diferente, né? A gente fala sempre da Polícia Penal e a gente... Nós somos... Brasília está aqui ilhada, né, no meio do nosso Goiásão, e a gente vê diferença nos vizinhos, né? Imagina algumas polícias penais de estados mais aí, tem polícia penal, cara, que não tem estrutura nenhuma ainda. Então eu imagino que deve ter aí muito polícia técnico-científica de alguns estados que não teve nem estrutura para começar, né, cara? Cara, tinha a polícia técnico-científica. Quando essa lei em 2012 foi editada, tinha polícia técnico-científica que não tinha laboratório de DNA. Então, ou seja, nunca fizeram nenhuma análise de DNA, entendeu? Então foi feito todo um trabalho do Ministério da Justiça nesse sentido. Tá, beleza. Vamos identificar quais são os estados que não têm sequer um laboratório. Tal. Então vamos fazer o seguinte, Ministério da Justiça, via Governo Federal, descer verba para lá e construir um laboratório para eles. Pronto. Equiparam todos os estados com laboratórios de DNA. Aí pronto, aí agora vamos conectar todo mundo no sistema federal. Conectou, pronto. E aí agora roda, né? Aí a gente vai bater em outros problemas agora, né? Que precisa de concurso, precisa de pessoal para isso. Justamente, aí toda uma demanda. Outra parada, né? Cara. E vamos lá fazer concurso. Assim, o que o Estado às vezes ainda não entendeu é que a prova técnica, cara, é uma prova que demanda dinheiro, entendeu? Demanda custo, entendeu? Os equipamentos da perícia criminal são caros, o trabalho da perícia criminal é um trabalho um pouco mais caro, cara. Assim, porque às vezes você tem pessoas muito especializadas ali, entendeu? Para manusear os equipamentos, entendeu? É bem o que você falou, não só os aparelhos, né? Você tem que ter um profissional muito bem formado e essa formação foi cara. O cara, ele investiu para estar naquele grau, então ele vai ter que ser bem remunerado. Não vai ser o servidor público mais tranquilo de se pagar, porque ele se especializou para chegar naquele ponto. E aí você vai ter um cara bem especializado que vai ter que lidar com equipamento de ponta para fazer um trabalho preciso e assertivo e não cometer erro. Então toda a máquina é cara. Tem que entender que a máquina é cara, mas é muito precisa. Justamente, mas traz resultado. Isso, vai trazer um resultado muito assertivo. Não vai ser aquela coisa, mas não existe dúvida na questão genética, se você for ver nesse ponto. Não. A prova genética, cara, hoje em dia... vale o custo, entendeu? O que tem que ser visto para mim agora vale o custo. Vale, não. A prova, assim, de identificação pelo perfil genético, ela não tem contestação. Ela, assim, se bateu, é aquilo, não tem falha, não tem top. Assim, o índice, se você for ver a estatística, 99,9999999% de certeza que é o fulano, entendeu? Ou seja... Pô, cara, tem que ser investido nisso mesmo. E agora que eu sei que tem muito mais coisa envolvida, muito massa. Tem muito chão a percorrer, no sentido de abraçar mais. A nível estados, né? E eu não sabia que era da federal, que fazia o banco em si, né? O banco a gestão é da federal. Da federal. E a gente está só, os estados eu digo, né? Só alimentando a federal e ela que faz dá o match aí dos casos, né? Não, assim, o match, cada estado, ele tem do próprio sistema ele consegue. Do próprio sistema, ele insere, ele já tem ali toda a informação, mas a gestão central mesmo, que eu digo, a organização do sistema, né, de bancos de perfil genético é da federal, entendeu? Mas todos alimentam, todos participam ali, sempre tem pelo menos um perito, né, de cada unidade federativa que compõe esse comitê, né, que é um comitê, eles se reúnem, emitem relatórios, né, sobre as atividades e tal. Entendi. A participação é geral. Pô, que fera. E então eu torcer para que nas unidades prisionais agora chegue muito mais mandado de prisão, né? Que vai mandar de prisão, né? Do cara, tipo, caso de antigão, mandado de prisão, fica sentado aqui e tal. Chega lá na unidade, já tá preso. Já tá preso, você vai lá só com a assinatura, você aí que vai ser policial penal. É assim que funciona. Eu vou lá direto, cara. Vou lá, assina aqui. Quero só assina e tal, mandado cumprir. Mais um pra sua conta aí. Tinha quanto tempo você. Eu ia ficar mais um ano aí. Não mais, irmão, tá aí mais
15 e tal, Mais 15, pode comunicar com seu advogado, pede tranquilo. E espero que venham muitos mais aí, então, para que menos casos fiquem sem ser elucidados, né? Quanto mais caso certinho, fortalece a polícia científica, mostrando resultado. Vamos achar, pô, eu fico pensando também no lado que, cara, quantas famílias estão aí, cara, sem saber, crime cometido, o cara até hoje não achou quem é culpado e quem é não sei o que. E aí você vem no início aí, começou a implementar, pô, agora tá aí, ó, esse cara aqui, pelo menos você sabe que é o culpado, entendeu? Não, cara, isso é um alento pra família. Quem é o culpado definiu, esse cara que cometeu o crime, ele tava lá, tá aí culpado, você olhar pro cara e falar, pô, enfim, aí cada um resolve do jeito que tá. E do caso de pessoas desaparecidas, né, bicho? Que, pô, antigamente era foto em caixa de leite, era o máximo que a gente conseguia fazer, cara. Agora, bicho, a gente tem um negócio, uma ferramenta que, pior das hipóteses, cara, é um alento pra família em relação, pô, identificou um corpo que seja, cara, mas ó, tá aí. Você não vai dormir sem saber o que aconteceu. Pô, tá aí. Isso é foda. Cara, mais uma vez, obrigado. A gente tem mais assunto, acho que dá pra fazer mais vídeo, tá? Vamos achar mais tema, me dá uma brecha na tua agenda. Se quiser deixar uma mensagem pra tua galera, deixa aí de novo sua rede social. Pessoal, valeu, obrigado aí. Se gostaram aí do conteúdo, segue aqui o Danilo Cavalcante, né? Continua aí dando moral nos vídeos dele. Se quiser também perguntar qualquer coisa pra mim, eu tô no Instagram, Douglas_Perito. Tá? A gente pode trocar ideia lá sempre e é isso. Um abraço para vocês. Em breve aí ele vai vir aqui para divulgar o canal no YouTube dele, que vai sair um canal no YouTube. Eu acredito, vai ser um canal, você tem muito material para fazer, cara. Vai sair, aí ele vem aí. No mais, galera, se inscreve no canal, é mais um assunto aí super pertinente aí a matéria da Polícia Penal, você entender a máquina como um todo. Vamos parar de olhar só carceragem. Carceragem é bem importante, fundamental, mas entender a máquina como um todo abrir sua mente para tudo, cara. Segurança pública é um todo, beleza? Se inscreve no canal, me dá essa moral. Força aí, galera. Tamo junto.